Olá, turma! Vamos à correção do exercício 4. Uma temperatura que, em geral, é extremamente perigosa de ser alcançada pelo corpo humano, pois pode levar a lesões irreversíveis, é 42 graus Celsius. Quanto é esse valor na escala Fahrenheit? Então, vamos para a nossa querida fórmula. A fórmula é essa aqui. A temperatura está em Celsius e eu quero passar para Fahrenheit. Então, eu vou utilizar essa razão e essa razão. Vou substituir a temperatura em Celsius por 42 graus. Agora, eu vou multiplicar cruzado. Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então, 5 vezes TF, 5 TF. 5 vezes 32, 160. 42 vezes 9, 378. Agora eu passo 160 para o outro lado somando. 5 TF igual a 378 mais 160. Então, 5 TF é igual a 538. O 5 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. (538) dividido por 5 dá 107,6. Então, vai ficar 107,6 graus Fahrenheit. Ok? É a segunda opção. Vamos agora para a questão 5. Uma pessoa mediu a temperatura de seu corpo utilizando-se de um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou o valor de 97,7 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Então, a temperatura está na escala Fahrenheit e eu vou passar para a escala Celsius. Então, novamente, eu vou utilizar as duas fórmulas. Aqui envolve Fahrenheit e Celsius. Vamos lá. A temperatura em Fahrenheit é de 97,7. Então, vou substituir por 97,7. E aí, vou diminuir 97,7 menos 32. Que dá 65,7. Agora, eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar 9 vezes TC igual a 65,7 vezes 5, que dá 328,5. Agora, passando o 9 para o outro lado, dividindo. Eu tenho, então, que a temperatura em graus Celsius vai ser de 36,5 graus Celsius. Vamos agora para a última questão. Questão 6. O álcool ou etanol possui ponto de fusão igual a menos 114,1 graus Celsius e ponto de ebulição é aproximadamente 78,5 graus Celsius. É por isso que em temperatura ambiente, cerca de 20 graus Celsius, o álcool é um líquido. Passando para a escala Kelvin, o ponto de fusão e o ponto de ebulição do etanol são respectivamente iguais a... Então, eu tenho duas contas aí. Primeiro, eu vou transformar esse ponto de fusão que está em graus Celsius para Kelvin e depois eu vou transformar o ponto de ebulição que está em graus Celsius para Kelvin. Então, vamos lá. Vamos transformar primeiro o ponto de fusão. Então, ele está na escala Celsius e eu quero passar para a escala Kelvin. Vou utilizar essas duas razões. Como os denominadores são iguais, eu não preciso utilizar. Vou utilizar apenas a parte de cima. Então, ficou TC igual a TK menos 273. Quanto que é essa temperatura em graus Celsius?
menos 114,1. Passando o 273 para o outro lado, eu tenho que TK é igual a 273 menos 114,1. Então, essa temperatura em Kelvin vai ser de 158,9 kelvins. Ok? Agora eu vou para o ponto de ebulição. Vou utilizar a mesma fórmula. TC é igual a TK menos 273. Qual a temperatura no ponto de ebulição? 78,5. Passando 273 para o outro lado, eu vou ter que TK é igual a 78,5 mais 273. Então, essa temperatura em Kelvin vai ser de 351,5, ok? Então, é a segunda opção aí correta. Beijinhos e até a próxima!